Não, tá bom, né? Irmão, todo tempo é de Deus, mas calor é melhor, irmão. Calor é mais de Deus ainda. É. Verão, irmão, é muito de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14. Vamos fazer uma leitura iniciando no verso de número 22. Desde já eu quero aqui saudar os que estão nos assistindo pela internet, os que estão nos acompanhando na sua casa. Espero que Deus abençoe seu coração, assim como os nossos que estão presentes aqui. Que Deus possa falar contigo poderosamente e te dar vida. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda ou margem, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar ou das águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Fecha sua Bíblia, coloca no seu colo aí e olhe para cá, por gentileza, para que a gente possa meditar nesse texto que a gente já conhece, né? Não é um texto novo, nunca lido, mas é um texto já muito ouvido. Mas o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração e eu vou dividir isso com o seu agora. Jesus acaba de sair de um cenário de multiplicação, né? Ele havia operado esse grande milagre que a gente conhece, que é multiplicar os pães e os peixes e alimentar um pouco mais de 5.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Ao sair desse cenário, Jesus está uma vez mais ensinando juntamente com os seus discípulos, como habitualmente e costumeiramente. E, de repente, Jesus vai se dirigir aos seus discípulos com uma ordem, com um mandamento, com uma ordenança. Alguns textos, algumas traduções chegam a dizer que ele compeliu os discípulos, né? Meio que forçou os discípulos a ir e entrar no barco. Essa é a ordenança que nós lemos no início do texto. E ordenou que entrassem no barco, e ele decide ficar para despedir aquela multidão a qual ele está falando, ensinando e operando maravilhas. E o texto diz que à medida que os discípulos vão para o barco e começam a navegar, ele despede a multidão e sobe para um alto monte para orar. Logo depois, ele vai descer e encontrar os discípulos no meio daquela grande tempestade, vai ali falar com os discípulos e vai começar a revelar coisas muito abençoadoras ao nosso coração. Mas vamos começar aqui no versículo 22, entendendo algumas coisas dentro desse texto que a gente acabou de ler. O texto me inicia mostrando para mim uma coisa que eu acho relevante para a gente poder discernir e entender aqui, que é: e logo ordenou aos seus discípulos. Logo ordenou aos seus discípulos. Querido,
Isso é para que a gente faça uma reflexão, porque o texto não está dizendo que Jesus pediu aos discípulos, que Jesus falou aos discípulos para entrar no barco. Não, a palavra aparece ordenou, e essa palavra ordenou não aparece aqui por acaso. Ela tem um significado, ela tem um sentido interessante. Jesus está falando com quem? É importante saber, não somente a fala, mas a quem está sendo dirigida a fala. Jesus não está falando com seus seguidores, Jesus não está falando com aqueles que andam atrás dele, atrás de multiplicação de pão. Jesus não está falando àqueles que só estão interessados naquilo que ele pode fazer. Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles que vivem cotidianamente com ele. E aí, quando se dirige aos seus discípulos, o texto diz, e ele ordenou. E isso é interessante, porque Jesus, quando fala, ele discerne a quem fala. E a maneira como ele observa aqueles que ele fala, ele diferencia a sua fala, até mesmo o tom da sua fala e como ele fala. E a primeira coisa que é interessante nós observarmos no texto é a ordem. Jesus está dando uma ordem e ordenou aos seus discípulos. Isso é interessante, porque somente discípulo está capacitado a receber ordenanças. E aí, pastor, mas isso é uma bobeira. O que tem a ver isso, pastor? Qual é o significado disso? Isso tem nada a ver. Tem sim. Se eu fosse você, eu começava a me preocupar com a ausência de ordens que Jesus te dá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Parece bobeira, não parece, Bianca? Ah, mas é ordem, pediu, mandou. Não, eu me preocuparia. Se Jesus não está me ordenando a fazer nada, eu tinha que começar a rever os meus conceitos de vida. E quem eu tenho sido diante dele. Porque todas as vezes que Jesus vai falar comigo, ele vai discernir aquilo que ele tem que falar. Ele vai olhar para a gente e vai dizer, será que eu posso ordenar esse ou eu tenho que pedir a ele? Será que eu posso ser direto ou eu tenho que fazer aquele enfeite todo? Porque todas as vezes que eu recebo ordem, eu não tenho que ficar triste, mas eu tenho que ficar alegre. Porque se ele está me dando ordem, é porque ele me trata como discípulo. Você tem recebido ordens? Hã? É para a gente pensar, né? Sim ou não? Tem recebido ordem, Cezinha? Hã? Tem recebido ordem? Ordem é para discípulo. Porque só discípulo é capaz de receber ordenanças. Ele me avalia quando ele fala comigo. E sabe se de fato eu estarei apto a obedecer aquilo que ele está falando comigo. E isso, querido, nos dias de hoje, tem sido cada vez mais difícil. E olha só, nós cantamos aqui, não foi programado não, tá? A gente não combina isso não. Isso acontece assim mesmo. É muito raro às vezes, só no final da mensagem que às vezes a gente combina uma música, mas no meio assim é difícil. Sabe o que eu quero falar hoje? Desafios para se passar a outra margem. Nós vamos ver aqui. O texto não está falando de passar a outra margem? Jesus não ordenou isso? Entra no barco e passa para outra? Passa para o outro lado. Essa é a ordem de Jesus. Então o texto está mostrando aqui que a ideia de Jesus é que os discípulos passem a outra margem, mas o texto mostra que não é assim fácil, quanto parece. Existem alguns desafios no caminho para quem está atravessando outra margem, para quem está indo para outro nível, para quem está indo para outro ambiente, entende? E aí nós cantamos aqui, eu não quero ser mais um jardim superficial. Não é isso? Então recebe isso no seu coração, porque todo aquele que não conhece o caminho da obediência sempre vai viver no superficial. Porque a desobediência é o resultado do superficial. Eu nunca vi um desobediente andar em níveis profundos, nunca conheci. Se você conhecer alguém, me fala. Todo desobediente colhe o fruto da superficialidade. Todo aquele que não está sujeito aos mandamentos de Deus, que não anda segundo a sua palavra, que não obedece os seus preceitos, sempre viverá na superfície. Sempre. Então, um texto, queridos,
Porque qual é a ordem? Passa para o outro. Mas o primeiro desafio para atravessar para o outro lado é o quê? Ordem. Obedece. Qual é a proposta? Chegar do outro lado. Qual é a proposta? É ir para outra margem. Mas existe uma ordem no caminho dessa travessia. O que vai determinar a tua chegada é exatamente o fato de você estar disposto a obedecer à ordem que te foi dada. Ah, pastor, isso é mole. É? Tem certeza? Vamos continuar o texto para você ver se é fácil? Vai analisando aí. Ordenou que entrasse o quê? Ordenou que entrasse no barco. Entrar no barco não é tão simples quanto parece também, não. Por quê? Porque eles estão aonde? Na areia. Eles estão em lugar firme. Eles estão em lugar fixo. Entrar no barco e ir para alto mar é lugar firme? Por mais que eu esteja dentro de algo sólido, o lugar aonde o barco está não é firme. Tem águas, balança, sacode. Eu não tenho como muitas das vezes direcionar. Então eles estão num lugar firme. Eles estão fixados, amparados nas suas colunas da vida, sustentados nos seus amparos pessoais e particulares, firmados em suas vidas estabelecidas. Então entrar no barco não é só sair daqui e entrar num barquinho aqui. Entrar no barco aqui quer dizer o seguinte: sai daquilo que te ampara. Larga as tuas colunas, os teus sustentáculos físicos. Assim como Deus falou para Abraão no chamado de Abraão. Perceba, gente. Perceba que todas as vezes que Deus me chama para um lugar profundo, todas as vezes que Deus me chama para algo grande, para algo glorioso, Ele sempre vai me tirar das colunas superficiais que sustentam a minha vida. Abraão, eu vou fazer uma grande obra em você, Abraão. Tu pode contar as estrelas? Não, eu vou fazer de você assim, Abraão. Eu vou te dar uma grande multidão. Tu vai ser pai de multidão, tu não vai poder contar, Abraão. O que eu vou fazer em você é grande, mas sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela, Abraão. Sabe o que é isso? Isso é amparo. Isso é sustento, é onde eu estou firmado. Deus nunca vai realizar algo grande na minha vida enquanto eu não me desatar das minhas firmezas humanas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sai, Abraão. Sai dos meios das tuas firmezas. Larga essas colunas que te cercam. Para eu ser a tua rocha. Para eu ser a tua coluna. Para eu ser o teu amparo. Talvez Deus esteja chamando pessoas aqui isso. Entrar no barco é isso. É sair da terra firme. É tirar os teus pés daquele lugar que te dá segurança. Porque muitas das vezes, querido, a outra margem está retida na minha vida, porque eu não consigo fazer do Senhor a minha torre firme. Oh Deus! Muita gente ainda está preso nos seus próprios sustentos pessoais. Preso nas terras da vida, nas areias da vida. Firmado nas colunas da vida. Aí Deus quer que eles atravessem, mas Deus diz, obedece. E depois, entra no barco. E aí o texto continua. Primeiro desafio é a obediência. Segundo é largar as tuas estruturas. Largar as tuas estruturas. Ah, querido. É muito difícil a gente entender isso nessa noite. É muito difícil. Entendermos isso no tempo que a gente vive é muito complicado. Nós achamos que Deus vai fazer as coisas na nossa vida e Ele não vai mexer em coisas na nossa vida. Ele vai mexer em muitas coisas. Ele vai mexer em muitas coisas na nossa vida. E uma delas é a estrutura em que a gente está amparado nela.
Ele está fazendo isso com os discípulos. Eu vou levar vocês para outra margem, mas eu vou tirar de vocês essa estrutura física que foi construída em vocês. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos aprender isso de uma maneira ou de outra. Não quero desprezar nada, nada demais. Eu não quero desprezar as outras coisas, elas têm o seu benefício, elas têm a sua grandeza, elas têm a sua glória, elas têm o seu bem-estar, elas têm. Mas quantas pessoas aqui têm o Senhor como a sua fortaleza? Seja sincero. Quantas pessoas aqui têm o Senhor como seu esconderijo, como seu baluarte, como a sua torre forte? Quantas pessoas? E aí você sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Nós somos parte de uma sociedade doente e de uma igreja doente. Ah, mas pastor, nós somos humanos. Sim, nós somos humanos, sujeito a tudo. Sujeito a enfermidades, sujeito a doenças, sujeito a problemas, sujeito a crises psicológicas, sujeito a batalhas na mente. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas uma coisa eu preciso me lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: em tudo sois atribulados, mas não desamparados. Em tudo sois perseguidos, mas não destruídos. Mas por que nós vemos uma geração derrotista? Por quê? Porque as nossas estruturas são humanas. Os nossos amparos são terrenos. As nossas firmezas são físicas. E quando elas são tiradas de nós, nós morremos. Quando os problemas acontecem na tua casa, afetam a tua família, você morre. Por quê? Porque a tua família é a tua estrutura. Pastor, o senhor está pregando contra a família? Jamais. Família é um dos maiores bens que Deus pode nos dar. É uma das melhores coisas que tem, é a nossa família. Mas ela não pode ser a tua estrutura. Porque ela é falível. Ela é falível. Ela cansa também. Sim ou não? Às vezes o filho quer pedir o colo da mãe, mas a mãe está mais arrebentada do que o filho. Como é que faz? Às vezes a mãe precisa do socorro do marido, mas o marido está mais arrebentado do que a mulher. E aí, como é que faz? E aí? Quem que sustenta quem nesse negócio? Agora, Deus não cansa, Deus não se fadiga, Deus não se desgasta, Deus não fica triste, Deus não morre. Deus está sempre bem, para quando você chega ruim, Ele diz: eu tenho força para te dar. Estruturas físicas, entra no barco. Depressão, vontade de se matar, tirar a vida e coisas assim. Por que isso? Porque tiraram a tua estrutura, não foi? Pastor, eu estou sem chão. É? Por quê? Porque eu perdi o emprego, pastor. O que aconteceu? Isso está sem chão. Então ele não é o teu chão. Porque quem perde o chão não tem ele. Sim ou não? Quem tem ele não perde chão. Perde emprego, chão não. Hã? Quem tem ele se decepciona, mas não perde chão. Quem tem ele se frustra, mas não perde chão. Quem tem ele fica enfermo, mas não perde chão. Estou sem chão, que é isso? Deus te trouxe aqui para saber nessa noite: se você deixar o teu chão, nunca mais você ficará sem ele. Se desagarra das estruturas físicas, entra no barco. Entra no barco. Aí o texto diz assim: e despediu a multidão, e subiu para o monte para orar. E estava ele ali sozinho. Está no texto isso. Eu vou cantar essa música aqui do quarto hoje todinha na mensagem. E subiu, depois de despedir a multidão, para orar. E estava ele ali só.
Primeiro desafio para quem quer passar a outra margem, obedecer. Segundo, abandonar as estruturas físicas. Terceiro, estar a sós com Deus. Quem quer passar para outra margem tem que viver em constante intimidade com Deus. Não tem outra margem para quem não tem relacionamento íntimo com Deus. Não tem profundidade para quem não tem intimidade com Deus. Não tem lugares profundos para quem não tem intimidade. Não tem lugares altos para quem não tem intimidade. Não tem sobrenatural para quem não tem intimidade. Não tem grandes revelações para quem não tem intimidade. Não tem. Quem não tem intimidade tem que se contentar com o raso, não pode reclamar. Mas aquele que vai atravessar a outra margem está dizendo, antes de eu passar a outra margem, eu preciso construir intimidade. Estava ele ali só com Deus. Porque antes da outra margem chegar, a intimidade vem antes. Nunca se passará para outra margem para construir intimidade. Se constrói intimidade para passar para outra margem. Não é um lugar profundo que me leva à intimidade, é a intimidade que me leva ao lugar profundo. Ah, pastor, eu não vivo intimidade porque eu estou no raso e nunca vai. Eu preciso chegar no lugar profundo para começar a ter intimidade. Não, se tem intimidade no raso, porque é aí que a gente chega no lugar profundo. Às vezes eu fico espantado, né? Mas a gente também que é acostumado, que aqui, né, a galera não é muito agitada assim, né? Não é muito agitada. Mas às vezes eu fico espantado, eu fico pensando aqui comigo, Senhor, é tão difícil pregar essas coisas nesses dias, profundidade. Sai do superficial, vai para o profundo. Sai do raso, vai para a intimidade. Santidade, temor. Viva para a glória de Deus. Larga o pecado. É tão difícil pregar essas coisas. Porque a gente se sente como o profeta Jeremias, rejeitado na sua mensagem. Porque parece que a gente ainda é parte de uma geração que quer ouvir as bênçãos e só as bênçãos. Parece que a gente está pregando a alguém alheio a esses assuntos. Parece que a gente está pregando a uma geração que não se importa com profundidade, que não se importa com vida sobrenatural, que não se importa com grandes coisas. Parece que a gente prega muitas das vezes a uma geração que não está nem aí para esse tipo de assunto, que isso é bobeira e balela. Mas queira o Espírito Santo achar pelo menos um no nosso meio, inconformado com a vida que vive. Inconformado com o estado de superfície que há anos você está nele estagnado. Ah, pastor, essa palavra é ruim, mas é ela que te tira do lugar de apatia. Ouve as palavras boas e continua no raso. Ouve as mensagens que acalentam o teu ego, mas nunca vai para lugar nenhum. Precisamos aguçar isso em nós, querido. Nós precisamos ficar incomodados com a vida que levamos. Sai desse comodismo, sai desse comodismo. Sai desse comodismo, você é mais do que isso. Ei, você é maior do que isso, pelo amor de Deus. Queira mais. O que houve com a tua ambição? O que houve com o fogo que um dia ardeu no teu coração? O que aconteceu com isso? Os sonhos que você tinha de viver grandes coisas em Deus, eles foram parar aonde? Escuta isso agora. Escuta isso aqui. Presta bem atenção. Você precisa entender isso aqui que eu vou dizer agora. Eu vou falar sobre um ponto muito interessante. Presta bem atenção. As coisas que estão acontecendo no texto são muito simultâneas. Elas estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. É tudo no mesmo momento, é tudo na mesma hora que está acontecendo. Enquanto Jesus ordena os discípulos a entrar no barco, ele também está fazendo a despedida da multidão e está subindo para orar. É tudo no mesmo momento. Não é dias diferentes que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, está acontecendo simultaneamente.
os discípulos que estão entrando no barco estão sendo acometidos pelo quê? Por uma grande tempestade. Enquanto os discípulos que estão no barco sendo acometidos por tempestade, Jesus está subindo no monte para orar. Escute, vida de oração, grava isso. Vida de oração e tempestade andam juntas. Vida de oração e tempestade andam conectadas. Aí é aqueles questionamentos que a gente não entende, sim ou não? Sim, pastor, eu entrei para a igreja, as coisas não melhoraram, não, ficou pior. É esses mistérios não? Pastor, eu comecei a ir para os cultos direto, o negócio em vez de melhorar ficou ruim. Depois que eu entrei para a oração e para a intercessão aí, que danou mesmo, pastor. Eu vou abandonar esse negócio porque está brabo. É assim ou não é, gente? É por causa disso aqui. É porque vida de oração sempre vem junto à tempestade. Enquanto Jesus está orando no monte, os discípulos estão no barco vivendo a tempestade. Ah, pastor, já que é assim, então, já que não vai vir vitória e vai vir mais peso, então eu vou abandonar o barco. Ah, Jesus, não faço não. Faço não. Ouve o conselho do seu pastor, fica. Pastor, mas o negócio está brabo, eu vou me afogar. Fica no barco. Sabe por quê? Porque no barco você tem garantia de sobrevivência. No barco você tem garantia de sobrevivência. Por quê? Porque o barco é muito estruturado para poder eu não morrer. Não, o problema, a sobrevivência não está no barco. A sobrevivência está na ordem. Eu tenho que pegar isso. Eu tenho que pegar isso. Se eu saio do barco, por que eu morro? Porque se eu estou fora do barco, eu não estou no lugar da ordem. Mas se eu estou dentro do barco, eu estou no lugar da sua ordenança. Aqueles que são chamados por Jesus e aceitam o seu chamado, podem não ter vida boa ao longo da caminhada, podem sofrer demais, mas jamais perecerão, porque aquele que te chamou garante a sobrevivência. Garante. O que é que me protege dentro do barco, no meio dessa tempestade? É a minha submissão à sua ordem. Mas vamos para o cenário das águas. Se eu estou, Dedéia, no cenário das águas, eu posso questionar com ele? Se eu estou no cenário das águas, eu posso levantar a minha voz e dizer: Deus, o Senhor não é Deus, não vai me tirar daqui, não. Não posso fazer isso. Se eu estou nas águas, eu não tenho condição de levantar a minha voz, pedindo o seu socorro, exigindo que ele me socorra. Mas dentro do barco, eu posso fazer exigência. Pastor, que abuso é esse com Deus? Não, é assim mesmo. Dentro do barco eu posso fazer exigência. Por quê? Porque eu não estou na tempestade porque eu quis. Eu não estou em alto mar porque eu quis. Eu não estou dentro do barco porque eu quis. Você me mandou entrar. Quem me mandou entrar foi você, então me tira daqui agora. Quem me mandou entrar foi você, então me dá livramento. Quem me mandou entrar foi você, então me dá escape. Enquanto eu estiver debaixo da cobertura da sua palavra, eu jamais perecerei. O problema é quando eu saio dela e quero levantar a minha voz dizendo: Deus, vem cá. Mas eu te mandei entrar aí. A maioria de nós aqui gosta dos filhos
obediente, sim ou não? Sim ou não? Tem hora que você não tem vontade de abandonar ele para ele pagar o preço lá, porque ele te desobedeceu? Tem hora que não dá? Dá ou não dá isso? Você fala, vai aqui, para a esquerda. Aí ele vai para onde? Para a direita. Aí quando ele está lá na direita, no sufoco, ele grita, mamãe, papai. Aí dentro de você diz assim, eu queria deixar ele lá para ele aprender. Para ele ver que não é bom desobedecer. Muitas das vezes é assim que Deus faz. Às vezes ele deixa você lá, você grita, ele não vai, para você saber que a desobediência é o resultado da tua destruição. Mas enquanto eu estou debaixo desse mandamento, enquanto eu estou debaixo dessa palavra, jamais serei destruído. Jamais serei destruído. Escute isso. Orar não me isenta da tempestade. Orar não me isenta da tempestade. Pelo contrário, quanto mais você ora, mais ela anda do teu lado. Porém, se orar não me ausenta da tempestade, orar me faz andar sobre ela. Oh, glória! Eu amo meu Jesus, gente! Eu amo meu Salvador. Orar não me livra da tempestade, mas me faz andar sobre ela. A ideia do texto é o seguinte, não é a tempestade que te manipula, é você que manipula ela, porque essa é a condição que a oração me dá. Quantos de nós nos dias de hoje manipulado por condições aqui, manipulado por tempestade, manipula, porque você entra aqui triste, você entra aqui arrasado, você entra aqui sem ânimo para nada, você não levanta, você não adora, você não canta, porque as condições estão manipulando a sua vida. Isso é falta de oração, porque quem ora vive na tempestade, mas manipula ela. Eu entrei aqui diante de uma tempestade, mas eu estou sobre ela. Ela não tranca a minha adoração, ela não prende a minha alegria, ela não cativa a minha paixão, porque eu domino ela. Isso é vida de oração. Escuta agora o conselho. Quem ora sempre vai ter a tempestade, Alex, como companhia do lado. Sempre vai ter. Quem ora, sempre vai ter a tempestade como companhia. Mas sabe qual é o segredo? A sua vida de oração tem que ser sempre maior do que as tempestades que você vive. O meu nível de oração sempre tem que estar acima das tempestades que eu vivencio na vida, para que ela me dê essa capacidade de manipular a minha vida, de governar a minha vida e não deixar que a tempestade faça isso comigo. Queridos, vamos ver se isso não é real na nossa vida. Muitos de nós somos governados pelo estresse. Muitos de nós somos governados pela brutalidade, pelos palavrões e por tantas coisas. Por quê? Porque a vida te cercou de tanta coisa. Os acontecimentos estão sendo tão duros que você não tem controle sobre o que você sente e você começa a jogar isso em cima de todo mundo, de tudo. O que é isso? Isso é a falta desse controle que você tem sobre a situação que te assola. Ela começa a dominar você, você começa a botar para fora o estresse, a raiva, a ira, a cólera, o ódio. Você começa a transmitir isso porque ele está te dominando. As situações te tornaram amargo, você tornou-se uma pessoa amarga. Porque as situações fizeram isso contigo, é a situação te manipulando. As dores, os problemas, as coisas te tornaram uma pessoa que não sabe mais amar. Te isolaram, você não quer ver ninguém, você não quer viver mais com ninguém. Isso são as condições e os acontecimentos manipulando você. Por que você está sendo manipulado e não consegue manipular a situação que te acomete? Por causa da falta de uma vida de oração. Qual é a diferença entre os que conseguem e os que não conseguem? É a vida de oração.
Os que oram intensamente passam por grandes tempestades, porém, elas não manipulam sua vida. Aí você é capaz de entrar e analisar por uma ótica humana e ver uma pessoa cheia de alegria, sempre com um sorriso no rosto, sempre adorando a Deus com toda a alma, com toda a força, de todo o coração, com toda a intensidade. Aí você olha e diz: essa pessoa não tem problema. Tem sim, e piores do que o seu muitas das vezes. A grande diferença é que o nível da oração dessa pessoa está acima da tempestade que acomete. Então quem a governa não é a tempestade que está sobre ela, é a vida de oração que controla a vida dela. Então ela chega aqui como uma pessoa normal, saudável, com total condição de entregar a Deus um culto agradável, porque ela está dominada sobre sua vida de oração. Gente, eu tenho falado sobre isso constantemente: oração, relacionamento. A igreja precisa ativar isso na sua vida. O principal caminho da igreja é oração, intimidade com Deus. Oração, intimidade com Deus, esse é o principal caminho da igreja. A igreja, sem isso, ela não subsistirá. Desequilíbrio emocional. As coisas deixam a gente desbaratinado. É assim que acontece. Mas quando eu estabeleço uma vida de oração, tudo dentro de mim se equilibra outra vez. Se organiza. Escuta, não tem desequilíbrio para quem vive uma vida de oração. Ele vai ser sempre centrado. Centrado. Porque, gente, eu não posso desacreditar do poder do meu Deus. Sim ou não, gente? Que isso? Se a gente começar a falar, acreditar nessas coisas, aonde vai ficar o nosso Deus? É possível ter uma vida plena nele, é possível viver em Cristo plenamente, é possível. Só que a minha geração, ela se encontra tão distante que ela nem acredita mais nisso. Ela acredita nas doenças, ela acredita nos problemas, ela acredita no diabo, ela acredita no mal, ela acredita em tudo quanto é ruim, mas ela não acredita no poder de Deus. Ela acredita que a gente pode cair, que a gente pode morrer, que a pessoa que está lá não tem mais jeito. Acredita no pecado, mas não acredita que Deus é todo poderoso e não há ninguém maior do que Ele. Se eu viver uma vida de relacionamento com Deus, eu posso ser perfeito. Gênesis capítulo de número 17, Deus falou a Abraão: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Gente, que isso? Volta a acreditar nisso. Volta a acreditar no sobrenatural. Volta a acreditar nos milagres. Volta a acreditar no poder de Deus. Volta a acreditar. Ele é quem controla a sua vida, controla a sua mente, controla seu coração, controla todo o teu ser. É Ele que domina. Todos nós, na nossa humanidade, temos debilidades e dificuldades, todos. Isso é normal. Não tem nada de pecado nisso. O que eu estou falando é que, se nós intensificarmos uma vida diante do Senhor, nós vamos viver sobre isso, nós vamos dominar sobre isso. Ele está orando, quando ele sai do lugar de oração, ele vem sobre as águas. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu saio de um lugar de oração, eu ando sobre a tempestade que está sobre mim. Eu estou sobre ela. Quem está sobre, está por cima. Quem está por cima tem o domínio. Quem está por cima tem o governo. Quem está por cima controla. Pelo amor de Deus, entende o que eu estou falando? Quem tem uma vida de oração não está no meio da tempestade, não está no meio da turbulência, está por cima dela. No início da minha trajetória, eu sempre fui muito ansioso com as coisas. E quando eu comecei a viver esse chamado, aí que piorou mais ainda. No início foi muito difícil, porque a cada mês era um tormento para a minha vida. Como que eu vou pagar as contas agora? Agora eu não tenho mais salário, eu não sou mais empregado. E agora?
Ah, irmãos, às vezes eu nem dormia noites em claro. Sabe como eu venci isso? Oração. À medida que o Espírito de Deus foi me chamando a um lugar de oração, e eu fui construindo uma vida de oração, isso tudo começou a ser dominado. Eu comecei a dominar isso tudo. Eu posso dormir hoje. Eu posso chegar na minha casa, ver a minha geladeira vazia, o meu armário vazio, sem ter nada. Eu vou deitar a minha cabeça. Eu estou te falando isso diante de Deus. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, vou dormir tranquilamente, sem pânico, sem desespero, porque a vida de oração me dá esta condição. Ela me dá esta condição. Ela controla a minha humanidade, ela controla o meu desespero, o meu pânico. Ela faz isso comigo. Controla a minha ansiedade, ela controla. Por isso que eu estou falando uma geração que tem problemas de ansiedade e tantos outros problemas. Gente, eu não estou falando contra isso. Eu sei que a nossa humanidade é possível ser adquirida. Eu acredito na doença, depressão, não prego contra isso, não falo que é demônio. Eu acredito, mas eu estou dizendo para você, acredite no que eu estou falando. Se você estabelecer uma vida de oração, você vai vencer isso. O que falta para nós é vida de oração, gente. Já chegou em lugares que parece que o inferno está ali dentro? Já chegou? Ah, eu já cheguei, irmão. Eu não gosto não, mas eu já cheguei. De vez em quando eu tenho que me deparar com esse cenário. Pastor, o negócio aqui tá... Aí eu chego lá, quando eu olho assim na porta, eu falo, Jesus, a vontade que eu tenho é de voltar. Eu vou fazer o que aqui, Jesus? Mas o negócio está muito feio. Aí tu olha aquele cenário, está todo mundo desesperado, está todo mundo querendo matar um ou outro, todo mundo sem controle. Aí você chega, gente, calma. É só isso. Não, vai dar tudo certo. Isso é vida de oração. Pega essa que eu vou falar para você. Quem pega? Você pode levantar a mão? Levanta a sua mão, por favor. Recebe essa palavra que eu vou entregar para você. Quem leva uma vida de oração se torna um pacificador. Recebe isso no seu coração. Quem leva uma vida de oração se torna um pacificador. Ele nunca coloca mais lenha, mas ele joga água para apagar o fogo. A vida de oração é muito poderosa, gente. É muito poderosa. Ela centraliza toda a minha vida, ela conduz toda a minha vida, ela controla, ela equilibra toda a minha vida, ela dá sentido a tudo. Ela me direciona em todos os passos, em todos os caminhos. A oração me ensina a decidir. Pastor, não, isso é mentira. Não, gente, é Bíblia. Quando Jesus foi escolher os discípulos, o que ele fez? Ei, Filipão? Quando Jesus foi escolher os discípulos, a Bíblia diz que uma noite antes dele selecionar os 12 discípulos, ele passou em oração. A oração me ensina a tomar decisões. A oração me dá destino, ela me dá caminho, ela me dirige, a oração é tudo. Quantos de nós passam uma noite antes de oração para tomar decisões? Para saber o que tem que fazer? Quantos de nós? É por isso que as decisões estão tão assim, ó. É por isso que a gente está tudo amalucado, entrando por um monte de caminho que Deus não quis para nós. A gente não ora antes. Davi foi um homem extremamente vitorioso, enquanto perguntou para Deus se podia ir. O dia que ele parou de perguntar se podia e começou a decidir por si mesmo, ele afundou. Antes de Davi, lê o livro de Samuel, primeiro e segundo. Antes de Davi ir para a batalha, sabe o que ele fazia? Não confiava no exército. Tanto é que quando ele foi fazer o censo, ele se deu mal. Porque quando ele tenta fazer o censo, ele está querendo se gloriar no exército. Aí Deus falou, não gostei. Eu gostava de quando tu vinha diante de mim e perguntava se tu podia ir, se eu ia te dar a vitória ou não. Eu gostava dessa época. Deus não gosta desse negócio da gente olhar para a nossa força e dizer, eu vou porque eu sou poderoso. Deus gosta da gente chegar e dizer, Deus, se eu for, o Senhor vai comigo? Deus gosta disso. Aí Davi chegava e dizia, Senhor,
eu tenho uma guerra para travar. Se eu subir, o Senhor vai me dar vitória? Aí Deus falava com ele: pode ir, Davi, que eu te darei a vitória. A melhor coisa é tu sair para a guerra sabendo que tu já vai voltar com a vitória na mão. A melhor coisa é isso. Enquanto Davi perguntou a Deus, enquanto Davi colocou a direção de Deus no centro da sua vida, ele sempre foi vitorioso. A oração me ensina a decidir. Rapaz, já estou em Zacarias aqui, é mole? Jesus chega na quarta vigília da noite, por cima das águas. Eles olham e vê como se fosse um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Aí Pedro vai olhar e vai dizer: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pedro era um homem ousado, sim ou não, irmão? Porque eu fico imaginando esse cenário aqui, irmão, vou te falar um negócio. Eu não fazia essa prova com Deus aqui não, que isso aqui é brabo demais. No cenário que está, esse cara é brabo, irmão. Muita coisa. Aí Deus diz: vem. E ele pula com tudo. Aí quando pula, começa a caminhar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que o vento bate sobre seu rosto e ele desvia o olhar, teve medo e ali ele começou a afundar. Eu vou finalizar aqui agora, mas presta bem atenção nessas últimas colocações aqui. Ele desvia o seu olhar e afunda. É trágico? É trágico? É ruim? É chato? Depende da ótica de visão. Ele começa a andar, afundou. Mas uma coisa eu tenho que entender: ele afundou indo na direção do alvo. Caiu, mas caiu na direção do alvo. Tombou, mas tombou na direção do alvo. Afundou, mas andou indo na direção do alvo. E eu não vim aqui dizer para você, estimular você a cair, estimular você a afundar, estimular você a perecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se toda a sua queda se dá você indo na direção do alvo, pode ter certeza que uma mão está estendida para te escolher. Queira Deus que a sua queda seja na direção do alvo. Queira Deus que você afunde indo na direção do Salvador. Queira Deus que você pereça indo na direção do seu mestre, do seu Senhor, do seu amigo. Queira Deus. Queira Deus. E para a gente fechar, olha que coisa maravilhosa no texto. O texto diz que quando Pedro afunda, a primeira coisa que acontece é: Jesus estende a mão e socorre a Pedro. Depois Deus diz para ele assim: homem de pequena fé. Isso é maravilhoso. E é aqui que eu pauto o término da minha mensagem. Esse detalhe no texto é sensacional. Quando Pedro afunda, a primeira coisa que Cristo faz é estender a mão e puxá-lo para cima. Depois, Jesus diz para ele: homem de pequena fé. E aqui a gente encontra o quarto desafio para quem quer passar a outra margem. É a prática do evangelho e não a exposição dele. O quarto desafio para quem quer passar a outra margem é a prática do evangelho. Escute, antes de Jesus aplicar o sermão do evangelho em Pedro, Jesus vai praticar o evangelho estendendo a mão para socorrer ele. Antes de dar um sermão, socorra antes. Antes de dar um sermão, abrace antes.
Antes de dar um sermão, acolha antes. Antes de dar um sermão, visite antes. Por quê? Porque quando a prática do que eu falo vai antes do que eu digo, o coração está aberto para receber. Está no texto. Socorreu primeiro, depois de puxar para cima, depois de acolher, depois de tirar o medo do coração dele, agora toma. Homem de pequena fé. Isso é maravilhoso. Não se bate em quem está afundando, gente, porque o cara está desesperado. Socorre ele primeiro, acolhe, limpa, trata, depois diz, homem de pequena fé. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, que entrou nessa noite aqui. Deus quer socorrer a sua vida. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu estou falando, talvez isso seja a muitas poucas pessoas. Não me interessa, porque eu sei que a Bíblia diz que vale mais uma alma que se ganha do que o mundo inteiro que se perde. A Bíblia diz que o céu e a terra se movem em favor de... A Bíblia diz isso. E Deus quer socorrer a vida de alguém nessa noite. Que possivelmente possa estar nesse cenário de Pedro, afundando. Possa estar com medo, possa estar desesperado, aflita. Não sei qual é a sua condição e qual é a sua situação, mas Deus quer estender a mão, assim como Ele estendeu para Pedro, te puxar para cima e te aplicar o Evangelho depois. Tem alguém aqui que precisa desse socorro? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém aqui, eu quero orar por essa pessoa. Se o que eu estou falando aqui não é apenas das minhas imaginações, né? Porque não é fácil separar isso. Às vezes a gente recebe muita informação do reino do Espírito, mas a gente também está dentro da nossa humanidade, não é fácil de discernir esse ponto. Mas eu não queria sair desse ambiente, terminar esse culto, sem antes entregar a vida de alguém que está precisando de socorro.